Gente, saiu mais uma pesquisa de intenção de votos para o segundo turno, onde mostra uma vantagem do atual prefeito da capital, né? O professor está aqui comigo e eu quero conversar com ele sobre esse assunto mesmo, né? Boa noite, professor, tudo bem? Então, ótimo. Davi Almeida, nas pesquisas, está à frente de Alberto Neto, é isso mesmo? Boa noite, professor. Boa noite, meu querido Brunoso, é isso mesmo, saiu hoje a pesquisa Eficaz. Essa pesquisa, ela aponta aí a 6 dias do do segundo turno, das eleições municipais, onde nós temos a disputa entre o prefeito Davi Almeida, que concorre à reeleição, e o deputado federal, capitão Alberto Neto, já um páreo bastante diferente, né? O prefeito aparece com uma vantagem de 7% praticamente, 6 a 7%, à frente de Alberto Neto, que está em segundo nesse levantamento. Não sei se nós temos a arte aqui para mostrar para o nosso telespectador. Aí, ó, nós temos aí, ó, olha que bonito, né? Imagem, né? Olha aí, ó, Davi Almeida com 47,3%, Alberto Neto com 41%. Lembrando que esse aqui, Brunoso, é aquele famoso levantamento estimulado, que é quando o entrevistador, aquela pessoa que pode te parar em qualquer lugar da cidade, ela vai mostrar os dois candidatos e perguntar em quem que você vota no segundo turno. Existem algumas outras perguntas que eles fazem também, mas geralmente é essa, tá? Aqui, ó, 5,7%, nenhum deles aqui, ó, brancos e nulos, e 6% não sabem dizer ou não responderam. Eu quero alertar o seguinte, geralmente segundo turno tem uma tendência de abstenção maior de votos, tem uma tendência do eleitor deixar realmente para o último momento quem que ele vai votar, e também tem uma tendência que nós temos uma coisa que vai ser aí trivial nesse momento, Brunoso. Nós vamos ter um feriado prolongado. Quinta-feira é aniversário da cidade de Manaus, é feriado municipal. Já temos ponto facultativo decretado na sexta-feira. Então, essas questões já estão sendo observadas pelas campanhas, porque isso pode representar abstenções de votos. Mas, nesse levantamento aqui, o prefeito deu uma crescida. Não sei se a gente tem aquela arte que mostra a pesquisa que foi feita. Aí. Não, passa aí, é a outra. É uma do gráfico. Isso, essa aqui. Olha só, Brunoso, dia 10 a 12 de outubro de 2024, que foi no feriado, o prefeito de Manaus tinha 51%, Alberto Neto 49%, praticamente tecnicamente empatados. Veja o crescimento de Davi Almeida, isso aqui é o levantamento estimulado, que são os votos válidos, aquilo que o TCE apura no momento da contabilidade das urnas. 53,5%, 46,5% de Alberto Neto. Quer que eu explique para você por que esse levantamento aponta a vantagem do prefeito? Só para a gente encerrar o comentário, esse primeiro. Vamos lá, 3 fatores aí, Brunoso. O primeiro, o apoio das igrejas ao prefeito de Manaus. Pode parecer que não, mas de quinta para sexta, quando houve uma frente evangélica ali, de grande conglomerado de igrejas cristãs apoiando o Davi Almeida, isso, segundo as estatísticas, representa o aumento do crescimento do prefeito de Manaus. Segundo fator, o eleitor de centro e o eleitor mais progressista, que não é o eleitor tão ligado à direita, às pautas mais conservadoras. Ele também está aqui, ó. E a tendência dele pesar na balança entre os dois candidatos também aparece nessa pesquisa. Esse eleitor tende a votar no Davi Almeida por imaginar que o prefeito de Manaus seja um candidato mais moderado ao público que Alberto Neto tem mais força, que é o público mais conservador e até mais extremado desse campo aqui, e mais fiel também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve aqui na capital. Terceiro e último fator, alguns indecisos já sinalizaram para onde vai. E aí? Então, geralmente, quem está na frente acaba puxando um pouco também aquele eleitor que está em dúvida. Em vez dele achar que vai rasgar o voto dele, ele acaba, muitas vezes, na cabeça do eleitor, indo para o candidato que está na frente. Então, a gente tem que observar que esse cenário das eleições, claro, vamos lá, pesquisa não define voto e nem vitória de ninguém. Não canta pedra de vitória de ninguém, mas fotografa o momento. Essa pesquisa foi feita do dia 16 a 18, agora no fim de semana. Então ela está bem quente. Então a gente observa que essa pesquisa, ela fotografa justamente o momento de uma semana decisiva, porque nós vamos ter debate, temos propaganda eleitoral, temos campanhas, e vamos ter também aí uma série de outros fatores. Os candidatos vão estar expostos nas ruas, em entrevistas e uma série de outros compromissos. E fora isso, ainda tem aquele famoso dia D, que é da sexta para o sábado, onde é evidente que isso tudo aí vai borbulhar no finalzinho desse processo eleitoral até o dia 27. Mas vamos ser justos, né? De acordo com a pesquisa,
Davi Almeida tem 7% de votos de crescimento, de vantagem para o seu concorrente, capitão Alberto Neto. Tá certo, professor. A gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa disputa acirrada das eleições 2024, a Prefeitura de Manaus. Não sai daí não que a gente volta já. Bofe! Quase eu caio ali, né, esse Rodrigo? Gente, eu volto a falar sobre a disputa acirrada da demanda aí, né, do apelo, né, a eleitorado do centro. Campanhas de Davi Almeida e do Alberto Neto, além aí da disputa pelo eleitorado bolsonarista, precisam dos votos não ideológicos, professor? Sim, explique para nós. Sim. É aquele eleitor que está preocupado com a cidade que ele quer, né? Ele mora aqui, é o eleitor que vive aqui, não está tão, digamos assim, dentro da bolha política, dessa polarização direita e esquerda, essa coisa muito do embate entre o bolsonarismo e o lulismo, ou entre direita e esquerda, no sentido de dizer se o peso dessas lideranças nacionais interfere aqui. Óbvio que esse debate está nas campanhas de ambos os candidatos. Mas o eleitor, que ele está menos ligado, menos bugado nessa bolha política, ele quer saber mesmo o que os prefeituráveis irão fazer por Manaus caso eleitos. No caso, Davi Almeida se reeleito mais 4 anos, ou Alberto Neto, se caso vencer a disputa no domingo. Então, esse eleitor não ideologizado, não ideológico, eu perguntei de ambas as campanhas, está no radar, sim, dos estrategistas, dos marqueteiros, daqueles e também dos próprios candidatos. Porque sabem que esse eleitor moderado, ele representa uma faceta aí de mais ou menos 15% do eleitorado de Manaus. É bastante voto para uma disputa, para um páreo que está tão acirrado, disputado voto a voto, principalmente com eleitores indecisos aí que ainda não definiram para onde irão direcionar os seus votos. Davi Almeida e Alberto Neto focam também nesse eleitorado. Agora sim, nos bastidores, o que eu percebo? O eleitor mais dessa linha, ele está, digamos, fazendo um juízo mais racional do voto. Então, essa história de um candidato atacar demais o outro, ou apelar muito para esses ataques que a gente vê às vezes circular, até mesmo aí em ambiente virtual, isso pode fazer com que esse eleitor pese bem o voto. A gente viu na pesquisa aqui por que o Davi Almeida deu uma crescida. Então, esse eleitor mais de centro, ele não é um eleitor que se liga muito em bolha política. E nós temos esse eleitor em Manaus. Então, por esse motivo, é importante os candidatos observarem, sim, porque é um voto que interessa tanto para o prefeito de Manaus quanto para Alberto Neto, mesmo sendo Alberto Neto o candidato mais à direita, que cola mais a sua imagem ao bolsonarismo. Brunoso. Tá certo, professor. Já a gente volta, Genha, com o nosso querido professor? Amanhã, então? Beleza, professor, muito obrigado, tá? Amanhã nós voltamos com outros comentários certeiros. Tá de manhã cedo, né? De manhã cedo na rádio, na 95.1, e o professor a gente tá lá também. Com certeza. Valeu, tchau, professor. Bruno.